Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 8 também? Glória a Deus. Aleluia. Lucas, capítulo 8, dos versos 22 ao 25. Amém? Glória a Jesus. A palavra de Deus diz assim, ó. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passamos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o período de socobrar. Chegando ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando Jesus, repreendeu o vento e a fúria das águas. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhe disse: onde está a vossa fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e as ondas repreendem e lhe obedece? Amém? Quem é esse que até o vento, as ondas do mar lhe obedece? Irmãos, não é um pouco estranho a gente pensar que os discípulos estavam com Jesus, mas parece que eles não sabiam quem era ele? Quem é esse que até o vento e as ondas do mar lhe obedece? Os discípulos, eles estavam com ele, mas eles ainda não o conheciam profundamente. Ele estava começando a conhecer o Senhor. Lá em Lucas, no capítulo 6, ele faz a escolha dos 12, né, dos 12 apóstolos. E aí, a partir do versículo 17 e 19, eles começam a conhecer Jesus melhor através das curas que ele faz, libertação que ele faz, através da palavra que ele fala aos povos. E os discípulos vão conhecendo eles. Lá os apóstolos, lá no capítulo 7 de Lucas, eles presenciaram a cura do servo do centurião, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Eles já conheciam um pouco de Deus, né? Eles já tinham visto muito dos seus sinais, do seu poder. Só que aí veio a tempestade e Deus, né, Jesus resolveu aquilo de uma forma tão maravilhosa, de uma forma tão tremenda. E eles, mas quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Mas como conhecer a Deus? Os discípulos estavam com ele, estavam andando lado a lado com ele, já fazia um tempinho, né? Mas como conhecer a Deus? De que forma, aonde a gente pode procurar esse conhecer de Deus? A gente pode conhecer o Senhor através da palavra, né? Através da palavra de Deus, através da Bíblia, através das nossas experiências com Deus. A gente pode conhecer grandemente do nosso Deus através da palavra. Mas é como eu falei aqui, se o Espírito Santo de Deus não nos revelar a palavra, você vai ler a Bíblia uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e vai ficar conhecendo histórias. Mas o fundamento de tudo aquilo vai passar desapercebido na sua vida. Porque não é só daquilo que eu conheço. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Mateus, capítulo 16, o verso 13 ao 17, amém? Glória a Deus. Diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos:
quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Aí ele falou assim para ele: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Porque não é que ele sabia, não é só do conhecimento dele. Foi Deus que revelou a ele quem realmente era o Filho de Deus, quem era o Cristo. E não é só da gente ler e muito estudar que a gente vai saber quem é Deus. Não é da gente ler a Bíblia uma vez, duas vezes ou várias vezes, ou fazer muitos estudos pela internet, ou pesquisar, ou ler muitos livros. A gente tem que conhecer a Deus e pedir que o Espírito Santo de Deus nos leve a esse conhecimento, nos faça conhecer quem é o nosso Deus. O pastor Tiago, ele pregou aqui há 2 semanas atrás, né, sobre a gente reconhecendo a paternidade de Deus, né? Da gente saber que Ele é o nosso Deus, da gente saber que Ele é o nosso Pai. E isso, irmãos, a gente não sabe, não é por mérito nosso, não. É porque por Ele nos foi revelado. Não é por mérito meu. É porque eu sei, é porque eu li, ou é só porque eu estudei. Mas é porque o Espírito Santo de Deus nos revelou. E a gente precisa pedir que esse Espírito Santo esteja conosco. Todos os dias, quando você abre sua Bíblia, quando você medita no Senhor, quando você ouve um louvor, para o Espírito Santo de Deus te revelar quem Ele é, quem é Deus, o que é Deus nas nossas vidas, quem é o Senhor. Ele quer ser conhecido por nós e nós precisamos conhecê-lo. O que a Bíblia diz sobre Deus? A gente pode saber algumas coisas que, em geral, muitas pessoas sabem. Ele é o Criador, não é verdade? Lá em Gênesis 1:2 fala da criação, Ele criou todas as coisas, Ele criou o homem, Ele criou os animais, Ele criou esse mundo que a gente vive. Lá no livro de Jó, vamos abrir aqui as nossas Bíblias no livro de Jó, no capítulo 28 também. Eu gosto muito, muito, muito desse versículo, que diz assim, ó: quando ele regulou o peso do vento e fixou as medidas das águas, quando determinou as leis pela chuva, o caminho para o relâmpago dos trovões, Ele tem domínio sobre a natureza e os efeitos da natureza. Esse é o nosso Deus. Ele tem domínio sobre a natureza, sobre os efeitos naturais. Ele é o nosso Deus. Isaías, lá em Isaías, no capítulo 26, no versículo 4, diz que Ele é o quê? Uma rocha eterna. Esse é o nosso Deus. Vamos abrir de novo em Jó? Glória a Deus. Jó, capítulo 9, do verso 3 até o 9. Eu vou ler rapidinho para os irmãos. Fala assim, olha: se eu quiser contender com ele, nenhuma de 1000 coisas lhe poderia responder. Fala da sabedoria de Deus. Ele é sábio de coração, é grande em poder. Quem porfiou com ele teve paz. É ele que remove os montes. Ele tem domínio. Amém? Sem que saibam que ele, na sua ira, os transtorna. Quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem. Quem fala ao sol e este não sai. Fala sobre o comando de Deus. Sozinho estende os céus e anda sobre os altos mar, que fez a Ursa e o Órion, o 7 estrelo e as recâmaras do sul. Fala da criação, ele é o Criador. O que mais que a gente sabe de Deus? Que ele é onipresente, onipotente, onisciente.
Lá no Salmo 139, se você quiser ler quando você chegar na sua casa, a gente vai ter uma explanação bem grande sobre a onisciência, a onipotência e a onipresença de Deus. Quando o salmista fala, Senhor, tu me sondas e me conheces, porque Ele conhece. Ele é onisciente, é Ele que nos conhece. Quando Ele fala, para onde que eu irei? Se eu subir no mais alto monte, ou descer no mais profundo abismo, lá tu estarás. Fala da onipresença de Deus. Quando Ele fala da forma maravilhosa como tu me criaste, como criaste os meus ossos, como me formaste no ventre da minha mãe, fala do Senhor onipotente, que tem poder de fazer todas as coisas, teve o poder de nos criar, teve o poder de nos fazer. Mas muitas vezes, irmãos, isso são coisas que a gente apenas ouviu falar. Muitas vezes isso são coisas que a gente ouviu falar na igreja. Isso são coisas que a gente ouviu pessoas falarem. Não são experiências que a gente mesmo tem de conhecer a Deus. Porque a gente foi no culto e falou, porque desde pequeno eu vou na igreja e as pessoas falam que... todo mundo sabe que Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Só que, às vezes, irmãos, a gente não sabe isso profundamente na nossa vida. A gente precisa ter o nosso próprio conhecimento sobre quem Deus é. Eu gosto muito de falar de Deus para os meninos, eu gosto de orar com eles, eu gosto de ler a Bíblia com eles, eu gosto de falar para eles as coisas. Agora a gente está aprendendo o que é versículo, o que é capítulo. O grandão é capítulo, o pequenininho é versículo. A Bíblia tem Novo Testamento, Velho Testamento. A gente está aprendendo várias coisas. E a gente lê a Bíblia da criança, a gente ora. Mas esses dias eu até estava conversando com o pastor e eu falei com ele uma coisa que eu já tinha falado em particular com Deus. Que eu quero que eles conheçam a Deus não só pelo que eu falo. Eu quero que eles conheçam a Deus não só por quem eu digo que Deus é. Eu quero que eles conheçam a Deus por eles mesmos. Eu quero que eles tenham experiências com Deus de dizer, esse é Deus. Esse é o meu Deus. E nós também precisamos nos posicionar dessa maneira na presença de Deus. Não é só conhecer o Deus que é falado aqui na igreja. Ele é o Deus verdadeiro. Mas nós precisamos conhecê-lo intimamente. Nós precisamos conhecê-lo mais. Nós precisamos nos aprofundar no conhecimento de Deus. Nós precisamos nos aprofundar. Não tem aquela água que é rasinha, a gente está conhecendo Deus um pouco. Aí depois dá lá no joelho, a gente está conhecendo mais um pouco. Mas tem águas mais profundas na presença de Deus. E a gente precisa desejar, irmãos, isso no nosso coração. De que adianta a gente estar na igreja e conhecer a Deus, às vezes de uma forma tão superficial como a gente conhece? De estar aqui por quê? Porque se não for para a gente conhecer a Deus e amar Ele, adorar Ele, e querer que Ele seja o Senhor da nossa vida, nós estamos perdendo nosso tempo. Porque se não for para nós conhecermos a Deus e termos uma mudança verdadeira e radical de vida, nós estamos perdendo nosso tempo. Porque se não for para a Bíblia dirigir a nossa vida, nós estamos perdendo nosso tempo. E quando Ele voltar, nós não aproveitamos do mundo, nem aproveitamos da igreja para ir para o céu. Nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos nos aprofundar nesse conhecimento de Deus. Mas é tão cansativo, né, irmãos? Porque a gente chega tão cansado. A gente trabalha tanto. A semana aqui parece que é bem mais puxada que no Brasil, né? Parece que a gente chega no Brasil em casa, do serviço, trabalha lá no DAI, para quem conhece Anápolis.
lá no fim do mundo, pega 2 ônibus, 3 ônibus, chega em casa, você tem tanta disposição, ainda faz tanta coisa, arruma a casa, faz janta, ainda sobra tempo, não sei como. Quando eu tinha 20, né? Que agora que eu estou com 22, esse trem dificultou mais. Mas é verdade, irmãos. Quando a gente senta para ler a Bíblia, irmãos, tem muita gente que tem um problema de insônia, mas se ele pegar a Bíblia para ler, é a cura, é o remédio. Ele começa a sentir sono na mesma hora. Porque muitas vezes é cansativo e nós temos preguiça. E, irmãos, para a gente conhecer realmente a Deus, nos aprofundar verdadeiramente no conhecimento de Deus, isso vai tirar a gente daquele nosso lugar de conforto. Daquele eu venho toda semana na igreja, eu participo de vez em quando do culto no lar. Quando a gente conhecer quem Deus é e querer realmente conhecer quem Deus é, muitas coisas não vai mais dar certo na nossa vida. A gente não vai mais poder ser como a gente era. A gente não vai mais resistir à forma como nós éramos. E isso vai exigir uma mudança radical dentro de nós. Mas nós precisamos querer conhecer a Deus, porque Ele quer ser conhecido por nós. Tem um escritor americano, ele é um escritor e pastor, ele chama A.W. Tozer. Ele fala que a maior necessidade da igreja é conhecer a Deus. A maior necessidade de nós, como igreja, é conhecermos a Deus. Às vezes a gente conhece o Deus de milagres, o Deus de cura, não é verdade? Mas de milagre na vida dos outros. De cura na vida dos outros. O Deus de cura dos testemunhos aqui na frente da igreja. Mas muitas vezes nós não nos aprofundamos em Deus para receber o nosso milagre, para receber a nossa cura. Para que Ele seja o Deus de milagre nas nossas vidas. Nós não nos aprofundamos em buscá-lo, em conhecê-lo. Um dia, eu estava passando roupa na casa de uma mulher aqui em Roscomo. E toda vez que eu vou passar roupa na casa dela, já tem bastante tempo que eu passo roupa lá, então eu já chego, pego meu carregador, enfio na tomada, ligo o celular. Porque a primeira vez que eu fui lá, ela falou, se você quiser colocar música, alguma coisa para vocês ficarem escutando, tá? Falei, não, obrigado, mas logo pensei, né? Já me deu as ideias. Não vai achar ruim se eu colocar alguma coisa aqui. Aí sempre eu coloco uma pregação para assistir, porque eu fico lá, em média, umas 5 horas passando roupa, dá para assistir até umas 3 pregações ou mais. A faixa de hinos é longa. E aí ela pegou e um dia falou assim para mim, isso aí que você está ouvindo a pregação? E eu falei para ela, é pregação. E ela começou a conversar comigo, e eu falei uma coisa para ela, irmãos, que eu acho muito interessante. A gente, para ser advogado, para ser médico, para ser engenheiro, precisa fazer o quê? Estudar. E você cai assim de cabeça naquela faculdade. Não, eu vou ser a melhor advogada que existe, eu vou ser o melhor engenheiro, eu vou estudar, eu vou fazer a diferença, eu vou ser o melhor, vou me destacar, vou ser o melhor da classe. Você faz de tudo e se aprofunda demais, dá o seu sangue para buscar aquele conhecimento e acorda de madrugada para estudar no dia da prova ou vai dormir de madrugada. Mas será que a gente tem essa mesma dedicação para conhecer a Deus? Para conhecer a palavra de Deus? Para ler a Bíblia? Para tentar descobrir quem Deus é? Para nos entrarmos na presença de Deus? Eu lembro que quando eu era um pouquinho mais jovem, eu lia muito, 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 muito. Eu gostava muito de ler. Meu pai achava que tinha alguma coisa errada comigo.
Ele já pegou meus livros para ver se tinha alguma coisa errada nos livros, que não é normal uma pessoa ler daquele jeito. E eu também era crente nessa época. E aí eu comecei a pensar comigo mesmo. E revista, então? Eu tinha assinatura de 2 revistas. Eu sempre gostei de ler. E eu pensei comigo mesmo, gente, eu, uma pessoa que gosta tanto de ler desse jeito, nunca li a Bíblia. Eu digo assim, nunca li a Bíblia toda. Só aquelas leiturinhas de 2 versículos, 3 no máximo, ou uma historinha se tiver uns versículos a mais. E eu pensei, mas eu nunca li a Bíblia toda. Eu nunca quis ler, nunca nem me deu interesse. Mas como que eu vou conhecer de Deus se eu não conhecer a palavra de Deus? Como que eu vou conhecer o Senhor se eu não vou conhecer o que Ele deixou escrito aqui de capa a capa, falando para nós quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele requer das nossas vidas? Como? Mas quando a gente sonha muito em ser um advogado, ou ser um médico, ou seja lá o que for que a gente sonha, a gente se dedica. Porque a gente quer ser o melhor. Você não quer ser o melhor cristão? Não falo o melhor, não. Um melhor cristão do que a gente é. Só que a gente não se dedica a conhecer a Deus. A gente passa horas e horas lendo, estudando, vendo coisas no celular, filmes de 3 horas e tanto. Mas não nos dedicamos a Deus. Não nos dedicamos a conhecer a Deus, a buscar conhecê-lo na sua palavra. E às vezes a gente pensa que Deus, Ele está lá no céu, inacessível. Ele é Deus, nossa, Ele é Deus, deixa Ele lá, Ele é Deus. Não, irmãos, Ele quer estar aqui, ó, do nosso lado, junto de mim, junto de você. Para conhecer, a gente precisa ter intimidade com Ele. Eu tenho uma certa intimidade com todo mundo aqui na igreja. Mas quem conhece verdadeiramente o irmão Zé é quem? A irmã Sônia. Porque ela tem intimidade com ele. Não é verdade? Para conhecer a Deus, irmãos, nós precisamos querer ter intimidade com Ele. Nós precisamos querer conhecer a palavra de Deus. Ele quer estar junto conosco. Ele está lá no céu, no alto e sublime trono. Mas Ele também está aqui. Ele está comigo, Ele está com você. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 16, quando Agar estava fugindo de Sara, sua senhora, né, e ela foi para o deserto. Depois, se vocês quiserem ler essa história, quem não conhece. E ela foi lá para aquele deserto e pensou, né? Agora aqui é o meu fim. Chegou, acabou, não tem mais jeito. E as coisas, né, as promessas de Deus, as coisas que Deus tinha falado, nada envolvia ela, né? É a realidade, né? Era para Sara, era para Abraão, e ela estava lá de gaiato nessa história. E ela foi para o deserto, e deserto, irmãos, o nome já fala, o lugar é deserto. Mas o Senhor enviou um anjo para falar com ela, para consolar ela, para dizer a ela o que ela fazer, para dizer a ela o que era preciso que ela fizesse, era para ela retornar por isso, por aquilo, faz isso, faz aquilo. E o que ela falou? Lá no versículo 3, ela fala assim, ó, tu és o Deus que me vê. Ele não é só um Deus que está lá em cima, não, irmãos. Ele é um Deus que está do nosso lado, é um Deus que nos vê. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é mais do que um Deus de milagres, um Deus de cura, que às vezes a gente vem na igreja só porque Ele é Deus de milagres, só porque Ele é Deus de cura, só porque Ele é Deus de bênção. Não vamos querer servir a Deus só por isso, não, irmãos. Eu já falei aqui, você quer que uma pessoa vive com você por interesse? Pelo que você pode fazer, pelo que você pode dar para ela? Você não gostaria que o seu esposo, seu cônjuge, seu namorado vivesse com você por amor? Imagine Deus. Deus, Ele quer nos conhecer. Ele quer que nós sejamos conhecidos por Ele.
Mas nós precisamos desejar isso dentro do nosso coração. Irmãos, ninguém pode te forçar, nem o pastor, nem eu, nem ninguém. Irmãos, vamos ler a Bíblia. Irmãos, vamos orar. Irmãos, vamos fazer uma campanha tal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tem que partir do seu coração. Não é só porque o pastor fala, vamos fazer uma campanha de oração, ou vamos orar, não. No meu coração, eu senti o desejo de orar. No meu coração, eu senti o desejo essa semana de fazer um jejum, senti o desejo de fazer qualquer coisa para Deus. Não só por imposição, não só por pressão, não só porque alguém falou, mas algo que seja o desejo do seu coração. Algo que você queira realmente fazer. Vamos abrir nossa Bíblia em Isaías, no capítulo 57, no versículo 15. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és tremendo, Senhor. Glória a Deus. Oh, meu Deus. Olha, porque diz assim, o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem um nome santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar os abatidos de espírito e para vivificar o coração dos contritos. Ele habita no alto e sublime trono, irmãos, mas conheça que o nosso Deus também habita com você. Ele também está com você. Ele também está do seu lado. Naqueles momentos assim que a gente não sabe mais o que fazer. Naquele momento onde você fala, meu Deus do céu, e agora? O que vai ser de mim? Por muitas vezes eu conheci a Deus, eu sempre conheci a Deus, porque eu sempre fui crente. Mas eu conheci a Deus apenas de ouvir falar quem Ele era na igreja e tantas as coisas. Mas eu sempre fui fiel a Deus. Eu sempre tive o desejo de servir a Deus, sempre tive o desejo de honrar a Deus. Mas eu precisava conhecer mais a Deus, profundamente, intimamente, e saber quem Ele era. E eu não tinha tanto esse desejo no meu coração, muitas vezes. Eu queria estar com Deus, mas eu também queria estar comigo, né? Com as minhas coisas, com aquilo que eu gosto. Eu nunca esqueço que quando, assim, na época que eu fui para a igreja, né, irmão, eu tinha 13 anos, as coisas eram... Igreja Assembleia, o negócio era rígido para danar. E eu lembro que eu amava demais ouvir música. Era uma coisa que eu amava. E meu irmão sabia disso. Aí, quando eu aceitei Jesus e fui para a igreja, o Faustino falou assim para mim, você não vai mais poder ouvir só as músicas, né? Aí eu falava assim, não vou poder. Aí ele levantava cedo, ligava o rádio, na rádio que eu gostava, nas músicas que eu gostava, aí passava um pouco e falava assim, Virgínia, eu estou indo ali, mas você não desliga o rádio não, viu? Você deixa o rádio ligado aí, a hora que eu chegar eu quero que o rádio esteja ligado, para mim poder ficar ouvindo, mas não era eu que tinha ligado, né, também. Porque era isso que eu sentia e também era isso que eu passava para ele. Eu queria conhecer a Deus, mas eu também queria continuar fazendo as mesmas coisas que eu gostava, do jeito que eu era. Irmão, não estou falando aqui de ouvir música, de nada disso, não. Estou falando de uma experiência pessoal minha com Deus. E aí ele saía, deixava o rádio ligado, quando eu voltava, o rádio estava ligado. Oh, meu Deus. Era assim que eu queria conhecer a Deus. Eu queria as bênçãos dele na minha vida, eu queria os milagres dele na minha vida, mas eu também queria ser eu. Eu queria ser eu queria fazer minhas coisas. E muitas vezes a gente quer, irmãos. Mas para a gente conhecer mais profundamente a Deus, é necessário a gente, às vezes, se negar um pouco.
É necessário, às vezes, a gente deixar a gente um pouco para trás. Eu já contei esse testemunho aqui uma vez, e eu acho assim, esse testemunho muito oportuno. De quando... Porque a gente conhece a Deus, irmãos, nas pequenas coisas. Ele é um Deus que se importa com tudo na sua vida, tudo. E eu passei a entender isso de uns tempos para cá, mais profundamente, quando eu já falei para os irmãos que eu não sabia mais o que fazer para o Tutu fazer o cocô no vaso. E aí eu fiz de tudo que eu podia fazer como mãe, não sabia mais o que fazer. Eu falei, quer saber? Vou orar. Vou pedir a Deus, porque não tem mais condições. Já tinha 1 ano que eu tinha tirado a fralda dele. Mas é porque aconteceu uma coisa com ele. Então eu orei e falei, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Se tem alguma coisa que perturba ele, que assusta ele, com o cocô, com o vaso, com qualquer coisa que seja, o Senhor tira, repreende isso, Senhor. Aí o menino foi e começou a fazer cocô no vaso. Porque quando a gente conhece um pouco mais a Deus, a gente sabe que Ele se importa com tudo. A gente passa a ter as nossas experiências com Deus e sabe que Ele se importa com tudo. Com tudo. Esses dias eu falei para o pastor Tiago, e daqui a uns dias vai contar o testemunho dele. O testemunho dele de roer as unhas. Amém? Em breve ele vai contar esse testemunho. Eu falei para ele, olha, eu sei que é uma coisa que Deus não tem nada a ver com isso. Mas eu estava sofrendo tanto de TPM que eu não estava me suportando. Isso é uma coisa natural da mulher, gente. Ainda mais quando ela passa assim, um pouquinho da idade, igual eu, né? E aí eu peguei e marquei até uma consulta no meu DP. E fui lá e falei para a médica para ver o que fazia. Eu falei para ela que eu não estava me aguentando mais. E ela foi e passou um remédio para mim que eu não queria tomar. E aí eu peguei, até falei para a pastora, eu falei, pastora, no último caso, ela falou, mas deveria ter sido o primeiro, né? No último caso, já não sabia mais o que fazer. Eu comecei a orar e pedir a Deus, falar, Senhor, pelo amor de Deus, repreende isso na minha vida. Eu não estou 100% ainda não perguntem ao Renato. Mas já melhorou um pouco, porque eu sinto que já melhorou um pouco. Eu sinto que eu já estou conseguindo me controlar mais nesse período, nesse momento. Mas o que Deus tem a ver com a TPM? Tem a ver, irmãos, porque quando a gente conhece a Deus, a gente sabe que Ele se importa com as mínimas coisas na sua vida. As mínimas. Eu também já contei para algumas pessoas aqui de quando uma irmã orou por mim e Deus falou assim para mim que sabia como eu quero arrumar os móveis dentro da minha casa. E o que Deus tem a ver com a maneira que eu quero organizar os móveis dentro da casa? Porque para a gente que é mulher, né, Renilda? Isso importa. Porque para a gente que é mulher, isso importa. Sabe o que isso fala? Isso fala do cuidado de Deus com as nossas vidas. Isso fala do cuidado de Deus nos mínimos detalhes nas nossas vidas. E quando a gente começa a conhecer a Deus, a gente vê que é dessa forma. Talvez a gente está com Deus há tanto tempo e vendo os milagres, as coisas na igreja como os discípulos, e a gente se pega nessa maneira, mas quem é Deus? Eu achei, quarta-feira, né, a gente teve a célula lá na casa da irmã Sônia, e teve uma irmã lá que deu um testemunho muito abençoado, uma coisa muito linda. Quem esteve lá viu. E ela estava passando uma coisa, irmãos, tremenda. Só quem sabe o testemunho que sabe, uma coisa terrível. E ela queria que Deus falasse com ela. O que ela foi fazer?
Foi para a palavra. E ela leu, até foi eu que li para ela, que ela pediu para nós lá, o que Deus falou com ela através da palavra, naquilo que ela estava passando, naquele momento que ela estava vivendo na vida dela. Porque ela foi buscar onde? Na palavra. A gente precisa ter experiências com Deus, irmão, porque eu nunca esqueço um dia que eu estava lá na minha igreja em Atilone, e aí nesse dia a pastora Verônica, uma linda, uma abençoada, eu a amo de todo o meu coração, ela estava lá, e já fazia muito tempo que Deus estava em silêncio comigo, mas, para falar a verdade, eu também estava bem mais quiet. E eu peguei e falei assim com Deus, a hora que o culto acabar, vou pedir a pastora Verônica para orar para mim. Eu tenho certeza que Deus vai falar alguma coisa para mim, porque aqui é vaza, ali é usada mesmo por Deus. E cheguei na pastora Verônica, chorando, e pedi, meu Deus, ela, está difícil, minha filha. Eu falei, tá, pastora, está difícil. Ela orou para mim, amém, glória a Deus. Aí eu peguei e pensei, Deus, está difícil mesmo. Porque, às vezes, irmãos, é mais fácil a gente querer conhecer a Deus e buscar a Deus através dos outros. Porque tem aquela irmã que ora, tem aquela irmã que fala, tem aquela irmã que revela. Mas se ele falou para ela, revelou para ele, ele fala para você, ele revela para você. Se você o buscar, porque ela buscou ele. Se ele não está te falando, se ele não está te revelando, é porque... Eu nunca esqueço uma pregação que o bispo fez uma vez, e ele estava falando que, se a gente for olhar quando Deus usava os profetas na Bíblia para falar com o povo, era por quê? Porque o povo não estava mais ouvindo a Deus e o povo não estava buscando a Deus. Aí o que ele tinha que fazer? Ir lá e mandar um profeta para falar isso, para falar aquilo outro, conserta, se não acontece isso, se não acontece aquilo. Por quê? Porque o povo não estava mais buscando a Deus. O povo não estava mais buscando a presença de Deus, não estava mais ouvindo, não estava mais obedecendo. E a gente acha tão mais prático ir numa irmã que ora e buscar através de alguém, do pastor, porque o pastor tem certeza que ora, a pastora tem certeza que ora, então ela vai orar. A gente acha mais fácil buscar neles do que a gente próprio buscar. Mas, irmãos, a gente precisa conhecer a Deus. A gente precisa conhecer a Deus. Para quando vir uma tempestade, uma coisa na sua vida, você dizer, nossa, não, quem é esse Deus? Ou será que Deus pode? Não. Porque quando Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram diante da imagem que o rei Nabucodonosor fez, eles falaram o quê? Ixi, agora o negócio apertou, hein? Porque pensa, esse fogo, nós vamos morrer tudo queimado. Não foi isso que eles falaram, né? Eles falaram, o meu Deus, se quiser, pode nos livrar. Porque eles sabiam que ele era poderoso para fazer isso. Porque eles conheciam o Deus que eles serviam. Eles sabiam que ele era poderoso para livrar eles daquela fornalha, se ele quisesse ou não. E se ele não livrasse, eles também falaram que não tinha problema, ele continuava sendo o mesmo Deus. E o desfecho é que Deus o livrou, né? Os livrou da fornalha. Mas eles conheciam o Deus que eles serviam. Eles não tremeram, eles não se curvaram, eles não se entregaram ou entraram lá cambaleando, sei lá, não. Eles conheciam o Deus que eles serviam. E, às vezes, irmãos, a gente sofre, a gente padece porque a gente não conhece o nosso Deus. Porque a gente não sabe o tanto que Ele se importa conosco, o tanto que Ele se importa com a sua vida, o que Ele quer fazer na sua vida. Irmãos, Ele quer nos transformar, Ele quer nos mudar, Ele quer que a gente seja novas pessoas. Deus quer que você seja feliz, Deus quer que você seja alegre, Deus quer que você tenha prazer na sua vida, Deus quer te ver bem.
E muitas vezes eu padeci porque eu falava, Deus, se é para ser desse jeito, vai ser. Se é para nunca mais eu ser isso ou aquilo, tudo bem. Se é para não ser feliz, também está tudo bem. Não está tudo bem não, irmãos. Não está tudo bem. Porque eu tenho certeza que Deus, Ele quer que você seja feliz. Ele quer que você se sinta bem. Porque quando a gente conhece a Deus, a gente sabe que Ele se importa conosco. Quando a gente conhece a Deus, a gente sabe que Ele quer o melhor para as nossas vidas. Quando a gente não conhece a Deus, ou só sabe que Deus está lá no céu, é só aquele Deus lá em cima, né? Tão poderoso, porém inacessível, fica as coisas tudo mais ou menos. Eu lembro que a primeira vez que eu li a Bíblia, quando eu li isso na Bíblia a primeira vez, quando Davi foi levar a arca, né, lá para Israel, e Uzá e Aiô tocou na arca. A verdade da história é o seguinte, que eles foram levar a arca, e no meio do caminho, né, imagina, se hoje os asfaltos não prestam, imagina naquela época. E eu sei que no meio do caminho, o negócio lá balançou e a arca quase foi cair. Aí Uzá, né, colocou a mão lá, irmãos, para ajudar para a arca não cair. Deus mandou o fogo do céu. Queimou ele, morreu na hora. Meu Deus, eu custei para superar isso, viu? Eu falei, meu Deus, mas ele só quis ajudar. Ele só queria ajudar. Imagina se a arca caísse, ia ser pior. Mas se a gente lê a palavra de Deus, como eu falei, e não pedir ao Espírito Santo de Deus que nos revele, vão ser só palavras, só histórias que a gente sabe a respeito da Bíblia. E aí, quando eu fui entender o que ele fez, o que aconteceu para que aquilo ocorresse com ele, não era a forma de falar, não era a forma de fazer. Eles fizeram tudo errado, levaram a arca do jeito que o Senhor não falou que era para levar, fizeram da forma que Deus não falou que era. Aí é que eu fui entender, irmãos. A primeira vez que eu li a Bíblia, eu achei Deus tão bravo. Eu achei Deus tão severo. Porque eu não entendia muitas coisas, irmãos. Do que estava escrito lá, do que ele fazia. Mas eu quero entender. Eu quero entender, irmãos. Eu quero conhecer a Deus. Que o desejo do nosso coração nessa noite seja esse, de conhecer a Deus. Porque senão nós vamos fazer como fez aqueles discípulos. Vamos estar lá com Jesus, mas quem é esse? Não é só porque nós estamos aqui na igreja que às vezes a gente conhece, irmãos. Não é só porque a gente tem 20 anos de crente que a gente conhece a Deus, não. Às vezes uma pessoa que tem 5 anos de crente conhece a Deus mais do que quem tem 20 anos de crente. Porque ele realmente quer e se dedica e procura em conhecer a Deus. E às vezes a gente com os nossos 20 anos de crente, que é uma bagagem danada que a gente tem, né, que a gente até se orgulha disso, não conhecemos a Deus, o verdadeiro Deus, quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele pode fazer, quão grande Ele é, quão tremendo Ele é, irmãos, na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. As coisas maravilhosas que Ele faz. Jó, lá no capítulo 42, lá no último capítulo já de Jó, né? Ele fala aquela frase tão conhecida, né? Antes eu te conhecia apenas de ouvir falar. Mas agora, meus olhos te veem. Porque ele teve experiências com Deus. Porque ele teve experiências com Deus. Não é fácil, irmãos, ter experiências com Deus. Às vezes machuca, às vezes dói, às vezes fere a gente. Mas isso também produz em nós um crescimento e um amadurecimento em Deus, um crescimento e um amadurecimento espiritual.
Então, é bom que a gente tenha isso nas nossas vidas. Eu ficava pensando o que Deus queria dizer para mim quando Ele falou, né, quando eu vim para cá, que Ele ia tratar minhas emoções. Eu pensava que era porque eu chorava demais. Porque tudo eu chorava. Tudo eu chorava. Se acontecesse uma coisa, eu chorasse. Se o Renato falasse assim comigo, eu chorava. Se alguém falasse, eu chorava. Eu chorava por causa de tudo. Na minha família, quando eu era criança, meu pai e minha mãe falavam que eu era manteiga. Lá no Goiás tem disso. Quem é do Goiás sabe o que isso significa. Falava que eu era manteiga, que eu era derretida, e só sabia chorar por causa de tudo. E eu pensava que era isso que Deus queria fazer, né? Porque uma vez eu já tinha feito uma oração, pedido a Deus, Senhor, me muda, Senhor, eu quero parar de chorar desse jeito que eu choro. Eu já tinha pedido isso a Deus uma vez. Porque eu chorava por causa de tudo. Aí eu vim para cá e ele falou isso comigo, né? Na quinta-feira, antes de eu vir para cá, a irmã lá em casa falou isso comigo, e eu pensei, é isso, né? Vou parar de ser chorona desse jeito. Mas não era isso, irmãos. Eram emoções muito mais profundas, além de um choro, porque as coisas não saíram do jeito que eu queria, ou porque não foi da forma que eu gostei. E eu glorifico a Deus. Eu glorifico ao Senhor por todas as experiências que Ele tem feito eu passar. Porque com isso eu tenho conhecido mais do Senhor. Todas as coisas que têm acontecido na minha vida, eu tenho conhecido mais do Senhor. Tudo que tem acontecido, irmãos, na sua vida, é para que você conheça mais a Deus. Para que você busque mais o Senhor. Porque às vezes a gente está aqui na igreja, está tudo tão bem, a gente também está tudo tão mais ou menos, né? E a gente nem se preocupa tanto em conhecer a Deus, em buscar a presença de Deus, em ter mais intimidade com o Senhor. Quer buscar a Deus e conhecer a Deus? Passa uma dificuldade, uma enfermidade, então. A gente ora até não aguentar mais. Não é verdade? Aí a gente busca. Aí a gente busca conhecer a Deus. Meu Deus, o Senhor é o Deus que cura, o Deus que faz, o Deus que... Mas a gente pode querer buscar a Deus antes que isso aconteça, irmãos. E essas experiências acontecem com a gente é porque a gente não busca. Tantas oportunidades que eu tive de conhecer melhor a Deus e não quis. Não aproveitei, porque eu não quis mesmo. Porque estava bom do jeito que eu estava. Porque é cansativo, porque, né, às vezes é chato, né, você ficar lendo a Bíblia, tem coisa que você não entende. Aí eu não quis mesmo. Quantas oportunidades a gente já teve de buscar mais a Deus, de conhecer mais a Deus, e não quis. Porque não quisemos mesmo, irmão, não foi por nada, não. Foi pela nossa própria vontade, pela nossa própria falta de vontade de conhecer a Deus. Mas tem muito mais, irmãos, da presença de Deus para mim, para você, para nós, para a nossa igreja, para cada um de nós que estamos aqui. E quando você conhecer mais a Deus, quando eu conhecer mais a Deus, as pessoas vão conhecer Deus através das nossas vidas. Através das nossas vidas, as pessoas também vão conhecer a Deus. Porque nós começamos a conhecer mais a Deus e começamos aquele processo de transformação nas nossas vidas, onde as pessoas vão ver Deus na nossa vida. E o nosso testemunho de vida vai ser uma pregação para aquela pessoa. Quando nós começarmos a conhecer mais a Deus. Quando nós começarmos a transformar mais e mais e mais a nossa vida na presença de Deus. O que eu quero que os irmãos tenham em mente no coração nessa noite é que nós precisamos, irmãos, buscar mais ao Senhor, conhecer a Deus,
conhecer, irmãos, a palavra de Deus. Eu lembrei de uma coisa aqui agora. Assim, eu nunca gostei de pregar com fundo musical. Ou com alguém tocando. Ou com musiquinha. E eu achava que isso não estava certo. Eu pensava, mas esse negócio não é certo. A pessoa tem que pregar, irmãos, é uma questão de gosto. Mas, como tudo, eu quero que Deus fale comigo, para me entender o porquê, se é sim ou se é não. Um dia, lendo a Bíblia, eu descobri que Eliseu, quando ele ia buscar a presença de Deus, ele chamava o tangedor, popular músico, para tocar, e ele começava a sentir a presença de Deus. E Deus falou isso comigo na Bíblia. Então eu entendi que talvez não é um gosto pessoal meu, mas que é um meio de você buscar a presença de Deus, é um meio de você sentir a presença de Deus. Todas as respostas que a gente procura, irmãos, está aqui na palavra de Deus. Tudo que a gente quer saber, as formas de conhecer a Deus, como conhecê-lo, como buscá-lo, como fazer Ele Senhor da nossa vida, o que fazer para agradá-lo, o que fazer para honrá-lo, está aqui, na palavra de Deus. Só que como o advogado faz para conhecer aqueles livros dessa grossura e saber todas as leis, como ele busca lá no livro, vai e lê e procura para saber, a gente também precisa fazer isso. A gente também precisa buscar aqui, na nossa lei. A gente precisa buscar aqui, na palavra de Deus, a forma de conhecer o Senhor. Porque Ele faz coisas, irmãos, tremendas, maravilhosas na nossa vida. Quando a gente conhece esse nosso Deus e tem intimidade com Ele, a gente vê as coisas maravilhosas que Ele faz. Eu gosto desse versículo aqui. Vamos abrir nossa Bíblia em Salmo. Esse versículo aqui em Salmos, capítulo 40, verso 5, diz assim, olha, são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tem operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar a ti, se eu quiser anunciá-los e deles falar, são mais do que se pode contar. Esse é o nosso Deus, irmãos. Ele é tremendo, Ele é maravilhoso, Ele é santo, Ele é digno, Ele é poderoso, Ele é amável, Ele é adorável, Ele é tudo, irmãos, na nossa vida. Ele é mais do que nós possamos falar, imaginar. Às vezes Deus faz alguma coisa na minha vida e eu falo, Senhor, obrigado, porque eu não tenho outra palavra para falar, para te agradecer. O que eu sei é falar obrigado. Porque Ele é tão maravilhoso, irmãos, que obrigado é pouco. Só dizer, Senhor, obrigado, para mim soa pequeno. Porque Ele é mais. Ele é mais. Agradecer é pouco pelo que Ele é, pelo que Ele faz na nossa vida.